na primeira noite desse Profetizando 2025, amém, irmão? Profetizando 2025, eu quero que você possa aplaudir a Jesus, pela vida do meu amigo, pastor Bispo Paulo Hortêncio Filho. Por favor, meu amigo. Sua esposa, a Bispa Flávia Cabral. Flavinha, fica em pé, ele vai apresentar você, mas, né, para quem não conhece. Bispa Flávia, amigo, essa é sua igreja. Sua igreja. Nós temos uma amizade de poucos anos, né? Então, é com muita alegria que nós recebemos aqui o Bispo Paulo Hortêncio Filho, sua esposa. Se você puder, sentado mesmo como você está, levanta suas mãos, abençoa a vida dele. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez apresentamos a vida do teu filho. Pai, mais uma vez, Pai querido, que o Senhor use o teu filho como instrumento teu para trazer a tua palavra à nossa vida. Nós, Pai amado, o abençoamos em nome de Jesus. A igreja diz: a sua igreja. Amém. Glória a Deus, graça e paz, igreja El Shaddai. Boa noite a todos, amém? Dá um sorriso para essa pessoa linda que está do seu lado. Diz para ela: que bom que você veio. Você está no melhor lugar do mundo. Você está na casa do Pai. Sabe, eu amo o que o salmista Davi vai dizer. Ele vai dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por quê? Porque ali eu recebo alimento, provisão, visão, destino. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Quando você abre o seu espírito para receber daquilo que a palavra de Deus tem para você, você não só está recebendo conhecimento teológico, você está recebendo também destino para a sua vida. Eu gosto de pensar da seguinte maneira, e eu quero que você já guarde isso no seu coração. Nós estamos num profetizando. Tem gente que acha que profetizar é prever o futuro. Profetizar não é prever o futuro. Profetizar é você criar o futuro. O futuro não é algo que você espera que chegue até você. Tem gente que está esperando o futuro chegar. Não, o futuro é algo que você vai criando ao longo das suas decisões, escolhas. E deixa eu dizer uma coisa: palavras são escolhas. Diga para a pessoa linda que está do seu lado: palavras são escolhas. É você quem escolhe as palavras que você vai liberar, sim ou não? Palavras podem ser de bênção e pode ser de maldições. O que são bênçãos? É aquilo que você libera alinhado com a palavra de Deus e que vai gerar e criar o futuro que você almeja. E o que são maldições? São palavras que você libera e que, ao invés de projetar o futuro para melhor, ele se torna muitas vezes um cativeiro para o seu futuro. Então eu já quero começar nessa noite dizendo: aproveite esse tempo com a palavra de Deus e alinhe o seu coração com a palavra, alinhe a sua mentalidade com a palavra, alinhe o seu desejo, a sua vontade com a palavra de Deus. A propósito, a Bíblia diz que é a vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita. A sua pode ser boa, mas só de Deus é perfeita. Então, melhor do que você abraçar o bom é você abraçar aquilo que é perfeito. Alguém já disse que o que nos impede de viver o melhor na nossa vida não é o pior, mas é o bom. A gente às vezes se acomodou tanto com o bom que a gente não consegue viver o extraordinário. E eu creio que Deus tem algo extraordinário para 2025. 2024 não acabou, Deus ainda vai fazer muita coisa, mas 2025 vai ser um ano extraordinário para nós. Amém, queridos? Eu sou o Bispo Paulo Filho. Eu sei que alguns já me conhecem, mas tem uma foto de mostrar. Ainda bem que eu tenho minha esposa aqui na frente, gente. Sabe, quando eu saio sem ela, eu fico perdidinho. Por quê? Porque ela é minha censura. Ela quem diz se eu estou bem ou estou ruim. Então quando ela dá um sorriso, eu digo: oba, agora eu vou acelerar mais. Quando ela começa a fechar a cara, eu já começo a me preparar para terminar, porque eu sei que o negócio já não está muito bom, né? Mas é a minha melhor parte. Eu sempre digo lá na igreja, e sempre digo para os amigos: o meu maior ministério não é pastorear a igreja da família. Vocês vão conhecer outros pastores da igreja da família que estarão aqui conosco, gente de melhor qualidade. Pense numa galera melhor do que eu. Eu costumo dizer que os filhos são melhores do que os pais.
vocês vão ver que eles pregam melhor do que eu, eles têm uma visão melhor do que a minha, eles estão num outro nível. Mas entenda o seguinte: o meu maior ministério não é pastorear a igreja da família. Seu maior ministério, chamado, vocação, não é dirigir a sua empresa. Às vezes você é um empresário, ou você cuidar de algo que está sob a sua responsabilidade. O meu maior ministério é cuidar da minha casa, da minha família. A Bíblia diz assim: como pode o episcopo, o pastor, o bispo pastorear a igreja do Senhor se ele não cuida bem da sua própria casa? Então, a minha casa é o meu maior ministério. Eu tive a honra nesse ano casar meu filho mais velho. Gente, eu sou novinho, sabia? Mas eu tenho um filho casado que decidiu casar cedo, 24 aninhos, e decidiu casar. Aí vocês perguntam com quantos anos eu estou e com quantos anos eu tive filho. Vocês vão fazer uma conta aí, fica no imaginário aí, pensa aí. Ó, tá aí, ó, que coisa linda esse meu filho, gente. Maior do que o pai, mais bonito que o pai, mais inteligente que o pai. Filhos são melhores do que nós. E se alegre quando seu filho crescer, avançar. Isso significa que você fez um bom trabalho. A Bíblia diz: do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Seus filhos nasceram para dar certo, e toda a trama do inferno contra os nossos filhos já foram anuladas, e nossos filhos serão abençoados. Salmo de número 112 diz que a geração do justo será poderosa na terra. Meus filhos serão muito poderosos. Vocês vão ouvir falar muito dos meus filhos, porque a bênção de Deus está sobre a vida deles. Casou com essa menina linda, Manu, que hoje é nossa filha. Então, tá aí, Manuzinha. E aqui no canto, essa é a minha princesa, Ana Beatriz. Fez 18 anos agora. Eu confesso que me dá um ataque cardíaco, gente. Eu estou conversando com o meu médico, eu estou pedindo remédio para coração, que é uma luta, gente. E tem uns espertinhos que vão bater lá: bispo, eu gostaria de conversar com o senhor. Eu digo: comigo eu não. Vou conversar, eu já disse, o primeiro que chegar lá eu sacrifico para o Senhor, em nome de Jesus. A gente não sempre dá o primogênito, o primeiro que chega para Deus, então tá aí, velho. Aí nunca chega. É uma luta, gente. Ore muito por mim, porque meu coração ele está funcionando de forma acelerada. Então essa é a minha família linda, e Deus tem sido assim muito abençoador, misericordioso. Independente de mim, Deus tem abençoado a minha casa. Amém? Eu sei que Ele vai abençoar a tua também. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 1. Eu quero ministrar algo ao teu coração. Incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Vai guardando isso no coração. Mas esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade,
batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Depois eu vou ler mais, mas feche seus olhos, diga comigo: Espírito Santo. Diga comigo: Espírito Santo, abençoa o meu coração, ilumina o meu espírito, traz luz ao meu entendimento, me dá discernimento a respeito daquilo que o Senhor tem para a minha vida, em nome de Jesus, amém e amém. Eu gosto de projetar o futuro. Eu sou um pouco pragmático em algumas coisas. Exemplo, todo ano nós distribuímos lá na igreja o livro dos sonhos. Qual o propósito do livro dos sonhos? É que as pessoas venham a ouvir de Deus aquilo que Deus está sonhando para que eles vivam no ano que virá, e eles comecem a anotar e a planejar aquilo que elas irão ou eles irão construir com Deus. Porque a Bíblia diz que quando o Espírito Santo e Jesus deu a visão aos apóstolos a respeito do futuro que eles esperavam, e os apóstolos começaram a, com fé e autoridade, caminhar em direção ao futuro que lhe havia sido revelado, a palavra de Deus diz que com eles cooperava o Espírito Santo. O Espírito Santo estava trabalhando juntamente com eles, porque entenda, quando você está construindo a sua história, o seu futuro, não é você sozinho que está nessa construção, mas o Espírito Santo está cooperando com você na execução de cada etapa da construção da sua vida e do seu futuro. Deus coopera conosco. Atos estivesse trazendo um trilho para que a gente possa projetar e viver o futuro que Deus tem para nós. A primeira coisa que nós encontramos aqui em Atos capítulo 1 é que se você quer viver o futuro que Deus tem para você, se você quer construir algo realmente relevante para o futuro, você tem que aprender, em primeiro lugar, a confrontar o medo. Diga para a pessoa linda que está do seu lado: aprenda a confrontar o medo. Sabe o que eu tenho aprendido com a palavra de Deus? Se tem uma coisa que o diabo usa para nos impedir de viver aquilo que Deus tem para a nossa vida, se chama medo. Você quer ver uma coisa? 2 Timóteo capítulo 1 versículo 7. O apóstolo Paulo, conversando com Timóteo, ele vai dar uma orientação interessante. Ele vai dizer: Deus não nos deu espírito de covardia, medo, temor, mas de moderação. Você sabe o que moderação é? Equilíbrio no meio das circunstâncias adversas. Uma das coisas que Deus projeta no nosso coração através do Espírito Santo é justamente moderação, equilíbrio
domínio próprio. É o Espírito Santo de Deus governando as nossas emoções, é o Espírito Santo de Deus governando as nossas ações e reações. É por isso que você vai ver que a primeira coisa que Jesus fala com eles é: não saiam de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Por que ficar em Jerusalém? Pergunte para mim, por que ficar em Jerusalém? Porque Jerusalém era o epicentro da perseguição religiosa. Jerusalém era a cidade do caos para os apóstolos. Jerusalém era aonde todo sistema religioso e todo sistema daquela época, e entenda, sempre há um espírito que governa uma época. Jerusalém era o lugar de habitação desse espírito, era onde o sistema de orgulho, de jactância governava. E Jesus disse para eles: vocês não vão sair correndo daí, porque nós não fomos gerados pelo Espírito Santo e não nascemos de novo para nós fugirmos do problema. Pelo contrário, nós fomos forjados por Cristo e gerados pelo Espírito Santo para nós enfrentarmos os problemas. Ei, olha para essa pessoa linda que está do seu lado e diga para ele: você tem um nome, você é solucionador de problemas. Então nós precisamos entender que nós não podemos viver debaixo de medo. Nós não podemos viver debaixo de medo. Enquanto você não enfrenta seus medos, você não vai viver nem ver o futuro que Deus tem para a sua vida. Você sabe o que eu aprendi? É no lugar do medo que a nossa maior aptidão e que a nossa promessa é ativada. Diga comigo: é no lugar do medo que a nossa maior aptidão e promessa é ativada. Você quer ver que coisa interessante? A Bíblia diz que José foi levado pelos seus irmãos até um poço. Do poço ele foi vendido como escravo aos ismaelitas. Os ismaelitas vendem ele para Potifar e ele chega no Egito, e o Egito se torna justamente a terra da sua dor. O Egito se torna a terra da sua maior dor. E a Bíblia diz que ele passa 13 anos. Diga comigo: 13 anos. Não são 13 dias. 13 anos José passa gestando o sonho. Eu já vi uma gestação de 9 meses, mas ele estava 13 anos gestando o seu sonho, gerando o sonho dentro de si. E estava na terra do medo, e estava na terra do dor. Ele tinha outras portas de acesso a entrar. Por um exemplo, ele poderia simplesmente negociar seus valores e se deitar com a esposa de Potifar e manter acomodado dentro da casa de Potifar, governando toda aquela casa. Mas ele não abriu mão em momento nenhum. Em todo momento ele estava num estado de alerta, ele estava ativo, preparado para o combate, preparado para a guerra. Ei, alguém combativo, porque o Espírito Santo habitava nele. E a Bíblia diz que depois de 13 anos ele tem um filho. E eu não sei se você lembra o nome do primeiro filho de José: Manassés. Diga comigo: Manassés. Você sabe o que significa Manassés? Significa: Deus me fez esquecer da minha dor. Ele estava dizendo: olha, o futuro que Deus projetou para mim se tornou maior do que minha dor, ao ponto da minha dor se tornar tão pequena. Ele estava simplesmente vencendo os seus medos interiores. E o segundo filho, quem lembra o nome? Efraim. Efraim significa: Deus me fez duplamente frutífero na terra da minha aflição. Ele estava dizendo: se eu confrontar os meus medos e se eu permanecer onde Deus me mandou permanecer, eu vou frutificar. Não é naturalmente, não é normalmente, eu vou frutificar de forma exponencial, sobrenatural, extraordinária. Eu vou me tornar alguém duplamente frutífero.
Por quê? Porque ele enfrentou os medos. Escute, viver com medo te faz perder oportunidades. Você quer um conselho? Mesmo com medo, avance. Sacode esse irmão que está do seu lado e diga para ele: 2024 não acabou. Você vai vencer os medos de 2024. 2025 vai chegar e você vai continuar vencendo tudo aquilo que vem pela frente em 2025. Então, quer um conselho? Avance, não pare, não desista. Sabe o que eu gosto da história de Pedro? A Bíblia diz que um dia Pedro estava com os seus amigos, discípulos, dentro de um barco. Jesus veio andando sobre as águas, e a Bíblia diz que eles já estavam com medo por causa da tempestade que assolava sobre o barco. E o medo é potencializado, ele aumenta, porque agora ele vê um vulto andando sobre as águas. A Bíblia diz que eles começaram a acreditar até em fantasma, no improvável, no impossível. E eles diziam para um outro: um fantasma é quando Jesus abre a boca e a primeira palavra que Jesus diz é: não temas, sou eu. Eu sei que o Espírito Santo de Deus está dizendo para algumas pessoas nessa noite: não tenha medo do que você está passando, porque sou eu que estou me aproximando da tua vida, sou eu que estou me aproximando da tempestade em que o teu barco está atravessando, sou eu. E a Bíblia diz que quando ele disse sou eu, nenhum dos outros discípulos falaram nada, só Pedro que diz: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo andando sobre as águas. E é interessante que Jesus diz: vem, Pedro. Sabe, pode ser que a gente tenha o hábito natural de olhar a pior parte ao invés de olhar a melhor parte. A Bíblia diz que Pedro pula, anda sobre as águas. Aí você diz: mas ele afunda. Sim, ele afunda, mas ninguém fora Jesus e Pedro andou sobre as águas. Qual a outra pessoa que você conhece que andou sobre as águas? Ninguém mais. Só um homem falho, imperfeito, chamado Pedro, teve a coragem de pular do barco. Eu não sei, mas era para pelo menos os outros discípulos dizer: se ele foi, eu quero também. Jesus, deixa eu ter essa experiência também. Se ele está andando, eu quero andar também. Mas sabe o que é? O medo muitas vezes nos paralisa, que a gente não consegue nem seguir o exemplo de outro que está dando certo. Às vezes a gente está tão governado, cativo ao medo, que a gente não avança, que a gente não evolui, que a gente não cresce, que a gente não faz aquilo que fomos chamados para fazer. Entenda, se seu problema está diante de você, significa que Deus vai te dar a capacidade necessária para vencê-lo. Você sabe o que eu tenho aprendido? Que para toda visão Deus dá uma provisão, que para todo gigante Deus te dá uma arma. Sacode esse irmão que está do seu lado e diga: para todo gigante Deus te dá uma arma. Você já está preparado e você nem sabe. Você já está preparado e nem sabe. Então entenda, tem gente que diz: bispo, meu problema é com o diabo. Se seu problema é com o diabo, vença o diabo. Mas como? Sujeitai-vos, pois, debaixo da poderosa mão do Senhor. Ei, diga para a pessoa linda que está do seu lado: se sujeite. Diga com fé, diga: se sujeite debaixo da poderosa mão do Senhor. Você sabe o que é se sujeitar? É obedecer, é confiar, é avançar, é andar com fé. Ei, se Deus está te dando um sonho, é porque Ele está preparando os recursos que você precisa para viver esse sonho. Se Deus está enviando palavras proféticas em sua direção, não é para você simplesmente arquivá-las na sua memória, mas é para você começar a caminhar em direção a elas, para que elas se concretizem na sua vida. Escuta isso, Tiago capítulo 4, versículo 7, se não me falha a memória, a Bíblia diz assim: sujeitai-vos, pois, debaixo da poderosa mão do Senhor e resisti.
Diga para a pessoa linda do seu lado, diga resistir. Você sabe o que é resistência? Tem gente que tem uma mentalidade ainda cativa ao paganismo, que acredita que os demônios, que o diabo tem muita força. Ei, escute, Lutero dizia uma frase interessante. Ele dizia que até o diabo é o diabo de Deus, porque quando Deus quer te abençoar, até o diabo ele vai usar. Mas bispo, aonde que está isso na Bíblia? A Bíblia diz que quando Deus quis tratar Paulo, ele colocou um espinho na carne, um emissário de Satanás, para que ele não se ensoberbecesse. Ei, Paulo, eu quero te aperfeiçoar, eu quero te tornar um dos maiores apóstolos que pisou aqui nessa terra. E deixa eu dizer uma coisa, Paulo, eu vou usar o diabo para te abençoar. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você: Deus é maior do que o diabo, do que os demônios, do que os principados, do que as potestades. Ei, escuta isso antes de aplaudir. Romanos capítulo 16, versículo 20 diz: em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Então Deus é maior do que Satanás. Você sabe o que é resistir? Resistir é você se colocar no caminho dele. Satanás está dizendo: vou destruir tua família. Você está, diabo, por aqui você não passa. Mas eu vou entrar na tua casa, por aqui você não passa. Ah não, é o diabo dizendo: eu já estou aqui dentro, então você vai ter que sair. Porque a Bíblia diz que aonde pisar a planta do meu pé, Deus me dá por herança. A minha casa é abençoada, a minha empresa é abençoada, a minha vida está abençoada, meu futuro está consagrado pelo Senhor. E eu não vou permitir que você avance daqui para trás, Satanás. Então nós precisamos nos mover em fé. Seu problema é o diabo em frente. Jesus disse: nem as portas do inferno prevalecerão contra a igreja. Vamos arrebentar as portas do inferno e vamos resgatar quem necessita ser resgatado. Eu gosto de uma música que a gente cantava antigamente. Dizia: eu fui no terreno do inimigo e tomei tudo que ele me roubou. Porque esse é o chamado nosso. O nosso chamado é avançar. O nosso chamado é governar. Ei, olhe bem para mim. A Bíblia diz assim: os céus são os céus de Deus, mas a terra Deus as deu ao homem. Quando Deus cria Adão, ele diz: governai, sujeitai a terra. Então chegou o momento da gente exercer autoridade, se levantar. Há poder no nome de Jesus. Você acabou de cantar isso aqui. Ei, sabe, a W. Tozer dizia uma coisa interessante. Ele dizia: sabe qual é o momento que os homens mais mentem? É no momento do louvor. Porque muitas vezes a gente canta coisas que a gente nem acredita. Porque se a gente acreditasse, a gente ia para cima. Se a gente acreditasse, a gente enfrentava. Tem gente que está aceitando perder a família, aceitando perder as finanças, aceitando perder a saúde, aceitando perder o futuro. Chegou o momento da gente se posicionar e dizer: diabo, você não vai mais dar um passo aqui. A partir de agora é daqui para trás. A partir de agora é recuar. Você vai ter que recuar. Você vai ter que voltar. Sabe, era isso que Jesus estava ensinando. Fique em Jerusalém, não saia enquanto eu não mandar sair. Não saia enquanto não for o tempo. Se seu problema é a mentalidade, mude. Tem gente que precisa de um transplante de mente, porque a mente cauterizou. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim: não vos conformeis com esse século. A gente assumiu a forma muitas vezes. A gente aceitou as coisas como... Muitas vezes a gente está aceitando o status quo. A gente tem aquela ideia: esse é o destino, não tem como mudar. Ei, deixa eu dizer uma coisa: você pode mudar tudo pelo poder do nome de Jesus. Você sabe qual é o destino? O destino é aquilo que Deus está revelando para você. Não é o que está acontecendo hoje. Não é o que você está vivendo hoje. Não é sua realidade hoje. Não, a sua realidade hoje não é o destino.
Jeremias capítulo 29, 11 diz assim: eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. E quando a gente alcança isso, a gente passa a buscar o Senhor. O versículo seguinte diz: então passareis a me buscar, a me invocar, e eu vos ouvirei. Sabe, a gente às vezes está com a mente tão cauterizada que a gente se conforma, a gente aceita, é assim mesmo, e não tem como mudar. Tem como mudar sim. Quando a igreja entendeu o poder que tinha, quando os apóstolos entenderam o poder que tinha, eles não só mudaram a realidade de Jerusalém, mas eles foram espalhados e eles começaram a mudar a realidade de cada cidade. Eles influenciaram na economia, na política, eles influenciaram na educação, eles começaram a mudar em todas as áreas, em todas as esferas. Às vezes você precisa começar a mudar dentro de casa. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nossa mente precisa estar em constante transformação. Você está usando o sistema operacional antigo. Tem gente que não atualizou ainda. Deus está dizendo para você hoje: se atualize, meu filho, se atualize, minha filha. Deus vai liberar para você um download dos céus. Você vai se conectar direto com a nuvem, com os céus. Você vai receber a visão daquilo que Deus tem para o teu futuro. E você vai viver o futuro que Deus tem para a sua vida. Então renove a sua mente, creia como Deus crê, viva como Deus vive. Então a primeira coisa aqui é: não tenha medo, enfrente os seus medos. Você quer viver sonhos extraordinários? Vença o medo de sonhar. Vença o medo de sonhar. O que é coragem? Eu gosto de uma frase de um homem, o nome Nelson Mandela. Muitos de vocês já ouviram falar dele. Mandela tem uma frase interessante. Ele diz assim: aprendi que coragem não é ausência de medo. Coragem não é ausência de medo. Mas o que é coragem? É confiança a cada experiência em que realmente encaramos o medo de frente. Você deve fazer aquilo que pensa que não pode fazer. Aí você diz: mas bispo, qual é o fundamento teológico e bíblico para isso? Filipenses 4, versículo 13. Posso todas aquilo que você acha que você não pode fazer, Deus está dizendo: você pode. Posso todas as coisas naquele que me. O poder não é seu, o poder é de Deus. Foi Deus que te empoderou. A tua capacidade pode ser limitada, mas a capacidade dele é ilimitada. Então nós precisamos entender isso e caminhar por isso. Sabe, a gente costuma cantar: temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. A gente precisa levar isso a sério. Você não está sozinho. A palavra de Deus diz, o profeta Isaías vai dizer: não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te sustento com a minha destra fiel. E digo: esforça-te e tem bom ânimo. Então eu não posso viver com base no medo. Você não recebeu o espírito de medo. Ei, diga para você mesmo: eu não tenho medo.
Não diga isso ao ponto de você acreditar no que está dizendo. Diga: eu não tenho medo. Segunda coisa que nós aprendemos nesse texto, ele diz: fica em Jerusalém, fica no lugar do medo, enfrente seus medos, você vai vencer seu medo. Se você não correr, você vai vencer. Segundo, ele vai dizer: gere a expectativa de algo sobrenatural, algo extraordinário. Escute isso: Deus não tem sonhos pequenos para nós. Sabe, pode soar como megalomaníaco. Ele que diz: o bispo é doido, é megalomaníaco. Sabe, eu sou, porque meu Deus é muito grande. Meu pai tem sonhos incríveis, extraordinários. Meu pai é o Senhor. Então eu penso como Ele, eu sonho como Ele, eu idealizo, eu planejo como Ele. Não é o natural que vai te conduzir à realização do seu sonho, é o sobrenatural. Você já parou para pensar? Jesus chega para 12 homens, na verdade 11 aqui, 11 falhos, fracos. Nenhum deles tinham passado por universidades da vida, nenhum deles tinham sido treinados com os grandes experts da época. Pelo contrário, o melhorzinho era um cara, o nome Pedro, um pescador. E você já parou para pensar que no primeiro discurso de Pedro, a Bíblia diz que quando ele acabou o discurso, o Espírito Santo varreu o ambiente. Todo mundo ficou cheio do Espírito Santo. Começou a ser derramada uma unção poderosa. Naquele dia, 3.000 pessoas se converteram. Deus pega as coisas que não são para confundir as que são. Às vezes você olha para você e diz: mas Deus, poxa, eu sou tão pequeno, eu sou tão frágil, eu não sou ninguém. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus usa ninguém, sabe para quê? Para que a glória seja dele, não sua. Então quando Deus te revelar algo, quando Deus te falar algo, não olhe para você, olhe para Ele. Porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então eu preciso gerar a expectativa daquilo que Deus vai fazer através do Espírito Santo de Deus em mim. João capítulo 1, versículo 5, a palavra de Deus diz assim, Atos capítulo 1, versículo 5, a palavra de Deus diz assim: João batizou com água, mas vocês serão batizados com Espírito Santo. Olha para essa pessoa linda que está do seu lado e diga para ela: nunca esqueça que na equação, quem está somando com você, multiplicando com você, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. O Espírito Santo está na jogada com você. O Espírito Santo está caminhando com você. É o Espírito Santo que está se movendo com você. E deixa eu dizer uma coisa: quando o Espírito Santo está na jogada, ele transforma o caos em ordem. Aquilo que não tem jeito, ele dá jeito. Aquilo que não tem solução, ele dá solução. Então comece a crer, comece a acreditar, comece a gerar sonhos grandes, comece a se ver aonde ninguém te vê. Comece agora a projetar aquilo que Deus está colocando no teu coração. Sabe, os caras não tinham WhatsApp, os caras não tinham Facebook, os caras não tinham Instagram, e eles conseguem impactar o mundo. Às vezes você acha que você só vai impactar o mundo se você tiver recursos. Você tem todos os recursos necessários, você tem o poder do Espírito Santo. Você precisa começar a crer que o Espírito Santo é poderoso para fazer coisas grandes. Você sabe o que eu ouvi certa vez? Bispo T.D. Jakes, ele disse: se você tem uma visão que todos acreditam, essa visão não é de Deus. Eu disse: assim, gente, sabe por quê? Porque a visão é tão grande quando Deus está revelando algo a você, e é difícil que as pessoas acreditem naquilo que Deus está te mostrando. Então nós precisamos entender que sua visão precisa ser tão grande, mas tão grande, que as pessoas vão desconfiar se você está normal ou se está pinel. Se você está ficando doido, se você não está batendo bem da bola.
Sabe por quê? Porque quando a visão é do tamanho da sua capacidade, já não é Deus que entra na equação com você, é você só. Você não precisa do Espírito Santo. É ou não é? Você resolve a parada, meu irmão. Mas para que o Espírito Santo? Eu consigo resolver isso aqui rapidinho. Mas quando é algo impossível, você vai precisar do Espírito Santo com você. Meu irmão, sabe por que Deus te dá visão grande? Para que você seja dependente dele na caminhada, para que você seja dependente dele na jornada, para que ele entre na jornada com você. Ei, José sonhou e ninguém acreditou no sonho dele. Sabe por quê? Porque era muito grande. Mas deixa eu dizer uma coisa, a Bíblia diz que só se realizou, não foi por causa de José. Se você começa a ler os textos, a Bíblia diz que ele estava na casa de Potifar, e Potifar viu que Deus era com ele. E a Bíblia diz que a mão do Senhor era com José, pelo qual o abençoava em tudo que ele fazia. Ele vai para uma prisão, e a Bíblia diz que o Senhor era com ele, e a mão de Deus era com ele, ao ponto de tocar o coração do carcereiro, e o carcereiro vai entregar as chaves na mão de José. A Bíblia diz que o Senhor era com ele, ao ponto de o copeiro, depois de anos, se lembrar dele e dizer para Faraó: Faraó, eu conheço alguém que tem o espírito dos deuses e que tem a capacidade de revelar sonhos. E a Bíblia diz que Faraó, quando chama ele, a palavra de Deus diz que ele viu em José algo diferente, e diz: você não é José, você é Asenat Paneia, você é alguém que tem o espírito dos deuses, e Deus fala e você ouve, Deus fala e revela os segredos que ninguém sabe. Quando Deus está com a gente, você pode sonhar, porque Ele garante que vai completar aquilo que Ele começou na sua vida. O que eu preciso viver dependente do Espírito Santo. Eu preciso aprender a confiar nele. Eu preciso caminhar com Ele. Olhe bem para mim. Sabe qual é o problema nosso? É que quando a gente conta o nosso sonho, as pessoas não acreditam, a gente desanima. Só que olhe bem para mim, Deus não falou com fulano, Deus falou com você. Não queira que quem não ouviu Deus falar com você tenha a fé que você tem. Não queira. Ei, se Deus falou com você, é você que tem que acreditar. Deus não vai cobrar de fulano, Deus vai cobrar de você. Então quando Ele falar com você, segue, avança, continua crendo. Mas bispo, eu não tenho com quem confessar, eu não tenho com quem me abrir. Abra com você e com o Senhor. Ei, a mulher de fluxo de sangue, quando ouviu falar de Jesus, disse: Ele vai me curar, eu vou tocar na orla do manto dele e eu vou ser curado. E a Bíblia diz que ela não dizia mais para ninguém, porque depois de 12 anos dizendo para todo mundo que ia ser curada, ninguém acreditava. Ela disse: sabe de uma coisa? Se ninguém acredita, eu acredito, eu creio, eu vou tocar e eu vou ser curada. E ela dizia para ela mesma, e quando ela tocou, a Bíblia diz que saiu poder, saiu virtude do Senhor. Ei, a sua fé tem o poder de arrancar virtude de Deus. Então nós precisamos crer e gerar expectativa de algo grande. Se é pequeno, é sonho seu. Se é grande, é sonho de Deus. Eu gosto de uma frase do C.S. Lewis. Ele diz assim: mire nos céus e você terá a terra como acréscimo. Mas ele diz: mire na terra e você não terá nenhum dos dois. Sabe, a gente muitas vezes está se limitando a pensar pequeno, a crer pequeno. Deuteronômio capítulo 28 vai dizer que nós somos cabeça, não cauda, estamos por cima e não por baixo. Sabe, Davi vai dizer: eu sei mais do que todos os meus mestres, porque eu medito na tua palavra de dia e de noite. Isso não é presunção, isso é você dar glória a quem tem glória. É você reconhecer que quando Jesus entra na sua vida, a história muda. Você sai na frente, não é por causa de você, é por causa de Jesus. Nós precisamos reconhecer isso.
Reconhecer que quando Jesus está conosco, quando o Espírito Santo de Deus vem sobre nós e derrama poder em nós, nós somos habilitados e capacitados para fazer tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus está nos revelando. Você vai viver o futuro que Deus sonhou para você. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está com você, está caminhando com você, está andando com você, e você vai começar a declarar isso. Pastor Murilo, eu quero liberar uma palavra profética. Eu estava orando hoje e pensando, o que Deus tem para fazer aqui é tão grande, meu filho, mas é tão grande. El Shaddai significa Deus Todo-Poderoso, mas não só isso. El Shaddai significa aquele que amamenta, aquele que alimenta, aquele que nutre, aquele que tem a capacidade de prover. Essa casa vai ficar tão grande que Maceió vai ficar pequena para ela. Vocês vão avançar, vocês vão prosperar. Deus já está levando vocês para outros lugares, mas Deus vai levar essa casa junto com vocês também. Deus vai ampliar, vai alargar as tendas. Deus vai fazer coisas sobrenaturais. Então deixa eu dizer uma coisa: não tenha medo de sonhar, projetar e gere as expectativas de algo grande, de algo sobrenatural, porque não são vocês que vão fazer, mas é o Senhor através de você, é o Espírito Santo de Deus se movendo em vocês. Deus é um Deus Todo-Poderoso. 1 Coríntios capítulo 2 verso 9 diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem ao menos se passou no imaginário das pessoas, o coração humano não conseguiu alcançar. É aquilo que Deus tem preparado para nós, ainda é muito maior. Sabe, às vezes a gente pensa em algo e você vê que é algo muito, mas muito maior. Deus tem coisas maiores. Deus tem coisas maiores e nós precisamos crer em coisas muito maiores. Os sonhos de Deus são maiores do que o nosso. O pensamento de Deus é maior do que o nosso. Terceiro, quando Deus te dá sonhos, visões, quando Deus te revela algo, tenha um foco. Mantenha o foco. Olha bem para mim, você não foi chamado para saber de tudo, mas você foi chamado para crer em tudo que Deus te diz. Tem coisas que você não vai entender. Você não foi chamado para entender, você foi chamado para crer. Primeiro você crê, depois Deus te dá o discernimento daquilo que Ele falou contigo. É isso que a gente precisa entender. Quando Deus começa a revelar e Deus começa a falar aos discípulos o que Ele tem para fazer, os discípulos se distraem com algo que está acontecendo. Versículo 6 de Atos capítulo 1. A Bíblia diz que eles estavam reunidos, eles fazem uma pergunta que não tem nada a ver com aquilo que Deus estava fazendo, o que Jesus estava revelando. Eles perguntam: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Eles estavam com foco na terra. Jesus estava falando sobre algo dos céus. Eles estavam pensando ainda com a mente carnal, com a mente humana, quando a gente precisa começar a pensar com a mente espiritual. A mente espiritual tem condições de ver algo muito maior. Sabe, a mente carnal, olha, eu só quero que o Senhor resolva essa questão da minha empresa. A mente espiritual diz: não, eu quero que Deus use a minha empresa para resolver o problema de muita gente, abençoar muita gente, abençoar o reino, abençoar quem está ao meu redor. Por isso a gente não pensa em ter o suficiente, a gente precisa de mais do que o suficiente, porque a gente sabe que nós vamos transbordar para a direita e para a esquerda. A gente vai abençoar a cidade, a gente vai abençoar o reino, a gente vai abençoar quem está ao nosso redor. Ei, você não olha e diz: eu quero que Deus salve os meus filhos. Não, você diz: eu quero que Deus gere um legado poderoso. Eu quero que o Senhor use os meus filhos como flechas, que eles sejam extraordinários, grandes, abençoados, que eles venham influenciar uma geração, mudar
mudar a realidade de uma geração. Você começa a ver além. Você não vê só aquilo que é limitado pelos homens, você vê algo ilimitado. A Bíblia diz que eles começam a perguntar: será esse o tempo? Olha a resposta de Jesus. Jesus diz: não vos compete. E Jesus era um gentleman, né? Ele sabia disciplinar de forma feito um lorde. Ele faz: não vos compete saber ou conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Tem coisa que é só Deus, e só Deus vai saber, e você só vai saber quando Deus quiser te revelar. E se Deus não te revelar, você vai continuar crendo, e ponto final. Ponto final. Mas o que é importante aqui? E ele diz: vocês vão receber poder do alto. O que é importante é isso. Então mantenha o foco. Você não precisa saber de tudo, você não precisa entender de tudo, você precisa crer em tudo. O que você precisa crer? Você precisa crer que Deus vai cuidar dos detalhes. Diga para a pessoa linda que está do seu lado: Deus já está cuidando dos detalhes. Olhe para mim, o que você tem que fazer, você tem que fazer, mas o que você não pode fazer, Deus vai fazer. Então mantenha o foco, continue olhando para Cristo, continue olhando para Ele, para que você continue avançando. Qual o meu foco? Saber. O que eu preciso saber? Eu preciso saber que Deus é todo poderoso. Davi vai dizer no Salmo de número 62, versículo 11, ele vai dizer: uma vez disse o Senhor, outra vez eu ouvi isto, que o poder pertence ao Senhor. O poder pertence ao Senhor. Isso quer dizer que o controle da tua vida está nas mãos do Senhor. Sacode esse irmão que está do seu lado e diz para ele: meu irmão, o controle da tua vida pertence ao Senhor. Você não tem que olhar para a direita, para a esquerda, você não tem que ficar em dúvida, você não tem que saber de tudo. O que Deus entender que você tem que saber, Ele vai te revelar. Mas o que Ele entender que não é hora de saber, ei, descansa nele e continua olhando para Ele. O que você tem que saber? Que Deus nunca vai te abandonar. Ei, disse para a pessoa linda que está ao seu lado: Deus não vai te abandonar. Deus não te abandona. O salmista Davi, no Salmo de número 9, versículo 10, ele vai dizer: em ti, pois, confia os que conhecem o teu nome. Quem conhece o Senhor confia, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Deus não desampara. Ei, Davi vai dizer: fui moço, agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado e a sua descendência passa fome. Deus sempre foi provisão, Deus sempre esteve perto, Deus sempre esteve perto, até no momento que você achou que Ele não estava. Deus estava ali caminhando com você, provendo o que você precisa. Olhe para mim, você não morreu ainda, porque Deus esteve com você. Sabe, eu gosto de uma revelação. Escuta, não aplaude agora não, calma. Eu gosto de uma revelação que Deus disse, Jesus deu para Pedro. Pedro não sabia de nada. Aí Jesus chega um dia para ele e diz: Pedrão, deixa eu te contar um segredo. O diabo pediu para te cirandar, te peneirar, mas você não sabe o que Deus está tramando em teu favor. Eu roguei ao Pai por vós. Quando você se converter, Pedro, você vai fortalecer os teus irmãos. Deus é maravilhoso. Tem livramento que você nem sabe que Deus te deu. Tem momentos que você ficou decepcionado, frustrado, e Deus está dizendo: filho, nada disso foi para te matar, foi para te provar, para te aperfeiçoar. Mas eu não mando uma prova além do que você pode suportar. Ah, Deus, eu não suporto. Deus sabe o teu limite mais do que você, e Ele não para enquanto Ele não entender que é o tempo. Então entenda uma coisa: Deus está contigo mesmo quando você não vê.
Você não está vendo, mas Ele está contigo, Ele está te guardando, Ele está te protegendo. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Ela se renova a cada manhã, e a sua fidelidade é sem fim. Você nem sabe, mas Deus está te provendo, Deus está te guardando, Deus está te abençoando. Então Deus é fiel e é bom. É isso que você tem que saber. Spurgeon, um velho pregador inglês, ele vai dizer uma coisa. Ele disse: o Senhor é o Todo-Poderoso, então me deixe descansar. Todo mundo ao redor dele, ele disse: ei, se o Senhor é o Todo-Poderoso, então me deixe descansar. Ele estava simplesmente dizendo: eu aprendi a confiar e descansar em Deus. E ele conclui essa frase, conversando com seus amigos, e ele diz: o braço que sustenta o universo certamente pode sustentar a minha vida. O braço que sustenta o universo vai sustentar a tua vida, vai sustentar a tua casa, vai sustentar o teu futuro. Você não vai morrer. Ei, Davi vai dizer: não morrerei, antes viverei e anunciarei as boas novas do Senhor na minha vida. Então creia, mantenha o foco, olhe na direção certa. Hebreus 12:2 vai dizer: olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé. Não se distraia. Sacode esse irmão que está do seu lado e diga: não se distraia. Continue olhando para o Senhor. Atos capítulo 1, versículo 9. A Bíblia diz que Jesus vai assunto aos céus. Atos 1, verso 9 diz assim: dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu aos seus olhos. A nuvem encobriu. Eles não tinham mais que estar olhando para a nuvem. Deus não nos chamou para olhar para as nuvens. Deus nos chamou para olhar para o Senhor. E olhar para o Senhor é olhar para a palavra, é olhar para aquilo que Ele está falando comigo. Ei, diga comigo: olhar para o Senhor é olhar para a palavra, aquilo que Deus está falando comigo. Ei, você precisa ir aos pés de Jesus para ouvir o que Ele tem para a sua família, para o teu futuro, para os teus negócios, para os teus sonhos, para todas as áreas da tua vida, porque Deus tem uma palavra para cada área da sua vida. E a Bíblia diz que, verso 10: estando eles com os olhos fitos nos céus, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? O que vocês estão olhando, pessoal? Você está olhando na direção errada. Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá de modo como o vistes subir. Você não tem que olhar para os céus. Depois que você ouve o que Deus te falou, não é momento mais de ficar parado. Tem gente que depois que Deus fala, ele fica tão extasiado que fica embasbacado. Quando você fica embasbacado por algo que você ouviu, fica Deus está dizendo: não, filho, eu não te falei o que tinha que fazer? Agora vai fazer. Agora caminha, vai construir. Eu vou repetir isso. O futuro não é algo que você espera, é algo que você constrói. Você está gerando seu futuro, você está construindo seu futuro. Sabe, Deus te deu um sonho. Deus te deu o sonho de abrir uma grande empresa. O que você precisa fazer? Eu vou estudar. Eu vou saber o que eu posso fazer para abrir. E o que Deus vai fazer? Deus vai prover os recursos. Deus vai gerar as conexões do alto. Deus vai colocar pessoas na tua vida que vão abrir portas para você entrar. É isso que você precisa entender. Deus te deu um sonho de casar. Eu vou casar, bispo. Deus disse que eu vou casar. Que maravilha. Você está solteiro, você está solteira. Aproveita. Quando um pastor disser, olha para o irmão que está do seu lado, às vezes Deus está colocando tua Rebeca, teu Isaac do lado, só que você fica com vergonha. Ai, meu Deus do céu. Olha, diz para ele: meu querido, minha querida, você vê que está solteiro de verdade, meu lindo, minha linda, já vai profetizando, faz alguma coisa. Ei, quem nada faz, nada vive.
nada recebe. Ei, a Bíblia diz: aquele que planta, colhe, mas quem nada planta, nada colhe. Então a gente precisa fazer alguma coisa. Deus te deu uma visão para você crescer no ministério, avançar. Faz alguma coisa, entra numa rede, participa dos cultos, vai servir. Ei, se você ficar só no banco, nada vai acontecer. Deus não trabalha com inércia. Fé não é estagnação, fé é ação. Você precisa se mover, você precisa fazer alguma coisa. Então ajuste seu foco, não se distraia. Quarto lugar, eu estou já terminando. Vocês estão cansados de me ouvir hoje. Quarto lugar, creia no poder que Deus está derramando sobre a sua vida. Sabe o que é isso? É se enxergar da maneira como Deus te enxerga. Não diz para o irmão que está do seu lado, não. Diz para você mesmo. Diga: eu preciso me ver como Deus me vê. Interessante que Deus ele tem essa mania de ver na gente aquilo que a gente nem reconhece que é e que tem. Deus chega para Gideão e diz para ele: é um valente. O cara está malhando trigo no lagar com medo dos midianitas, escondido. Deus chama um covarde valente. O que Deus está fazendo? Deus está gerando nele uma palavra profética que vai mudar a vida dele. Então você precisa começar a acreditar naquilo que Deus está declarando ao seu respeito. Você precisa começar a se ver como Deus está te vendo. Porque senão você não vai se mover, você vai viver simplesmente paralisado por uma percepção pequena daquilo que Deus pode fazer em relação a você. Jesus olha para os discípulos e ele enxerga neles aquilo que ninguém via. Mas quem era Pedro? Pedro era um fracassado, um cara inconstante, um cara temperamental. E sabe qual é a pior coisa do mundo? É você andar com alguém que é temperamentalmente inconstante. Você não sabe se ele vai estar bem-humorado, mal-humorado, se ele vai surtar. Pedro dizia: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus dizia: ei, não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Daqui a pouco ele está: Jesus, vamos abortar essa missão. Olha, esse negócio de ir para a cruz não vai dar certo, vamos desistir. Ele está desanimando Jesus em relação aos sonhos e projetos. Aí Jesus olha para ele e diz: arreda-te, Satanás, porque não cogita das coisas dos céus, mas da terra. Então um cara uma hora estava no inferno, outra hora estava no céu, uma hora ele estava bem, outra hora estava mal. Você já andou com gente assim? É terrível. Às vezes é você, não, às vezes sou eu. É ou não é? Mas Jesus via nele algo poderoso. Um dia ele chega para Pedro e diz: Simão, Simão, o diabo pediu para te peneirar, mas eu roguei ao Pai por ti. E quando você se converter, você vai fortalecer teus irmãos. E ele não para por aí. Ele diz: eu te digo uma coisa, você não é mais Simão, tu és Pedro. Eu vou mudar teu nome. Você não é mais inconstante, você agora é uma pedra, uma pedrinha. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves que abrem o reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus, o que você desligar na terra será desligado nos céus. Ele está dizendo: Pedro, ninguém vê o que eu vejo, nem você consegue enxergar o que eu enxergo, mas eu vejo um futuro próspero, abençoado. Você vai crescer, e eu coloquei algo dentro de você que é uma semente, pode estar pequena hoje, mas vai frutificar, vai crescer, vai gerar frutos e vai mudar realidades. Então acredite naquilo que Deus está te dizendo em relação a você. Às vezes é mais fácil a gente acreditar em relação aos outros do que em relação a nós mesmos. A gente tem uma mania de ver a gente pequeno, uma falsa modéstia. Ah, céus, a terra, eu sou humilde. Não, você não é humilde. Você é tão arrogante que você não consegue reconhecer aquilo que Deus está fazendo em você. Porque entenda, se você reconhece o que Deus está fazendo em você, não é você que recebe a glória, é Deus.
Quando você elogia um quadro pintado, você não está elogiando o quadro, porque o quadro não se pinta só. Você está elogiando o artista, quem o pintou. A Bíblia diz que nós somos poema de Deus. Nós somos a sinfonia de Deus, a criação de Deus. Deus te idealizou, Deus sonhou com você, Deus te projetou para aqui na terra você ser útil. Deus te projetou para aqui na terra você abençoar vidas. Deus te projetou para aqui na terra você fazer a diferença. Deus te projetou para aqui na terra você ser alguém relevante. Deus não chamou ninguém para irrelevância, nem para viver uma vida estagnada sem frutos. Tanto é que ele diz: árvore que não produz fruto, ele arranca. E não é porque a árvore não tem a capacidade de gerar frutos, é porque ela escolheu não produzir. Porque todo mundo recebeu um dom e um talento para ser multiplicado. Sacode esse irmão que está do seu lado e diga para ele: há algo que Deus colocou dentro de você que vai ser multiplicado em 2025. Olhe bem para mim. Você vai gerar muitos frutos em 2025. Você vai crescer, você vai prosperar, você vai avançar. E olhe para mim, eu não estou pregando uma mensagem triunfalista, não. Eu estou pregando aquilo que o Evangelho declara. Nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra. Se o sal se tornar insípido, ele não serve para nada. Você tem sabor. Deus te projetou para você ser uma bênção. Pode aplaudir a Jesus. Celebre Cristo em você. Não deixe que ninguém te faça olhar menos do que aquilo que Deus te projetou. Eu gosto da experiência que Davi tem com Deus. A Bíblia diz que um dia Davi chega diante de Saul e diz: eu vou enfrentar Golias. Saul olha para ele e diz: você não tem condições. Mas só quem sabe as experiências que você teve com Deus é você. Porque foi no secreto que Deus te forjou, que Deus te preparou. É Deus quem te disse se você está habilitado ou não, não é o outro. Você não tem condições. Aí Davi diz: epa, peraí, que agora você está mexendo em algo que você não conhece. Você não sabe o que Deus fez comigo. Porque enquanto eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, veio um urso e eu com a mão, cheio de Deus, eu matei. Veio um leão e eu com a mão eu matei. E deixa eu dizer uma coisa: quando esse incircunciso vier, Deus que está em mim vai me usar e eu vou vencer essa batalha. Eu vou derrotar ele, eu vou avançar, eu vou trazer de volta a glória a Israel. Ei, 1 João capítulo 4 versículo 4, a parte B do versículo diz: maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Ei, diga para a pessoa linda que está do seu lado: maior é aquele que está em você do que o que está no mundo. Você é alguém especial, frutífero, abençoado. Ei, sempre que você acordar de manhã, você declara isso. Sabe o que eu aprendi? Meu pai é uma figura ilustre. Quem o conhece sabe. Agora que as pessoas pensam: mas esse bispo é muito arrogante. Ele, quando chegou em Recife, nós estávamos numa igreja minúscula. O pai chegava e ele subia no púlpito, ele dizia: eu sou o pastor mais próspero da cidade de Recife, eu sou o pastor mais abençoado, essa casa vai crescer. Às vezes a igreja estava vazia, não tinha ninguém. Ele disse: olha as multidões que estão vindo aqui para ouvir a palavra poderosa que Deus me deu. Eu olhava para trás e eu não via ninguém. Eu dizia: como é que ele está vendo tanta gente assim? Mas sabe o que é isso? Ele se enxergava como Deus o enxergava. Chegou um tempo que a gente não conseguia comportar o número de pessoas que vinham na sexta-feira para ouvir o que ele estava ministrando. Quando ele sofreu o acidente, ele passou 3 meses sem ir para a igreja, sem pisar no altar. Ele gravava as fitas, as pessoas ouviam, iam para a igreja para ouvir ele pregar numa fita cassete. E quando se fazia o apelo depois, dezenas de pessoas vinham à frente e outras dezenas eram curadas, porque ele acreditou naquilo que Deus disse para ele. Você precisa crer, não só no futuro que Deus está te mostrando, mas crer naquilo que Deus está mostrando que você é. Você é amado do Pai, você é filho amado, você é alguém poderoso, você é alguém abençoado, você não é amaldiçoado. A bênção do Senhor te alcançou, o favor de Deus te escolheu.
Por último, eu quero finalizar. Por último, eu preciso crer em tudo aquilo que Deus me revela. Sabe, eu gosto do que Marcos capítulo 16, versículo 20 vai dizer. Se puder abrir Marcos 16, 20 para vocês lerem. Diz assim: e eles tendo o quê? Eles tendo o quê? Sacode esse irmão que está do seu lado e diga: não é para você ficar parado, não é só para você ouvir, é para você partir. Olhe para mim, partir é pôr em prática. Você vai colocar em prática. E eles tendo partido, pregaram em toda parte. Eles começaram a falar o que Deus tinha falado para eles em toda parte. Tem gente que diz: não conte o sonho que Deus te deu, porque o diabo pode agir contra e sabotar. Não, o diabo não sabota não. Se plano é de Deus, vai se cumprir. Nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Inveja, olho gordo, palavra não pega. Números capítulo 23, você vai anotar, deixa nesse texto, 23, versículo 23 diz assim: contra Jacó não vale encantamento, contra Israel não vale adivinhação. Um dia eu acordei em casa, botaram uma macumba dentro do meu estacionamento. Eu disse: vamos tirar isso? Tiramos, acabou-se. Alguém chegou para mim: bicho, não tem medo não, esse negócio vai pegar, a turma está com raiva. Eu digo: meu irmão, eu estou tão feliz, eu estou incomodando tantas trevas que eles estão desesperados ao ponto de tentar entrar aqui e fazer alguma coisa. Mas deixa eu dizer uma coisa: maior que está em mim do que o que está no mundo. Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. O diabo está desesperado porque eu vou avançar, eu vou quebrar as portas do inferno, eu vou saquear os infernos, eu vou arrancar aquilo que o diabo queria tomar, que pertence a mim. Então eles tendo partido, pregaram em toda parte. E olha o que ele diz: cooperando com eles quem? Cooperando com eles quem? Você vai sair daqui voltando para a tua casa, e o Senhor Deus vai estar andando com você, dizendo: filho, eu vou adiante de ti, eu endireitarei os caminhos tortos, eu quebrarei os portões de bronze, eu despedaçarei os ferrolhos de ferro. Eu, o Senhor, não é qualquer um, não é um anjo que vai com você, é o próprio Deus que caminha com você. Então não tenha medo de sonhar, não tenha medo de escrever os teus sonhos, não tenha medo de declará-los. Abre bem a tua boca e eu te encherei. Abre a boca e declara, e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Deus vai confirmar cada palavra através de milagres. Vai ser um milagre atrás do outro, um milagre atrás do outro, um milagre atrás do outro. À medida que você caminha, à medida que você profetiza, à medida que você declara, Deus caminha com você. E Ele vai fazendo com que os milagres, com que os sinais, com que os prodígios e as maravilhas aconteçam. Deus vai abrir as portas para você entrar. Deus vai colocar rios no meio do deserto. Deus vai fazer com que o deserto floresça. Sabe, a sua especialidade é crer. A especialidade de Deus é gerar aquilo que você crê. Aquilo que você crê, Deus traz à existência. A especialidade sua é profetizar, é declarar aquilo que Deus está te revelando. A especialidade de Deus é fazer milagre com aquilo que você profetiza. Quando você abre a boca, Deus faz. Eu queria que você ficasse de pé. Se coloque de pé, se coloque de pé. A palavra de Deus diz que aqueles discípulos creram, e eles não só varreram Jerusalém, mas eles foram em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Olhe bem para mim, de acordo com o que Jesus havia dito, aconteceu. Agora diga para você mesmo: de acordo com o
que Jesus está dizendo a mim vai acontecer. Se você crê nisso, se expresse, faça alguma coisa. Por quê? Porque Deus se move quando nós cremos. Aleluia!